vem daí, não espera. Então, tá bem. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui em Poços de Caldas para falar numa feira do livro. Nós, nesse instante, eu venho do hotel, me perguntaram por que participar de uma feira do livro. Eu disse que nós temos um grande empenho nessas feiras de livros, em todos os festivais que trabalham com a questão do livro, porque, infelizmente, no Brasil, nós lemos muito pouco. Os brasileiros, saiu uma pesquisa agora, leem menos de 3 livros por ano. Então, é importante que a gente estimule a leitura, não só pela leitura, mas pela reflexão que ela vai nos trazer. Mas não é esse o tema. O tema da minha palestra de hoje são as cidades brasileiras e o ano especial que nós vivemos, um ano de eleições. Eu, antigamente, não imaginava que as cidades brasileiras fossem tão importantes para o eleitor. Durante muitos anos eu trabalhei como candidato a cargos em Brasília e também fazia as campanhas nacionais, as campanhas dos candidatos a presidente da República. E sentia, ao longo do tempo, uma certa frieza. Por mais interessante que fossem as campanhas, eu sentia uma certa frieza no eleitor. Até que em 2008 eu decidi ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E parecia que eu estava numa outra eleição, num outro país. Porque as pessoas se interessavam efetivamente pelo que acontece na vida delas. E elas entendem esse tipo de eleição como uma eleição que interfere diretamente no seu destino. Então, o que nós víamos naquele princípio de campanha eram as pessoas fazendo reuniões em suas casas, discutindo os destinos da cidade e propondo saídas para os problemas da cidade. Fiquei muito entusiasmado com aquilo e comecei a estudar mais ainda as cidades. Em 1994, eu já havia lançado um site intitulado Cidade Sustentável. O Cidade Sustentável, ele na verdade se destina a falar das soluções para as cidades. Os grandes problemas das cidades no mundo, as soluções que nós íamos encontrando e colocando à disposição de prefeitos, de vereadores, de associações. Era um trabalho que nós fazíamos no sentido de melhorar a sustentabilidade das grandes cidades. Mas o tempo me mostrou, e está cada vez me mostrando mais, que novos instrumentos estão à disposição para dirigir uma cidade de uma forma adequada. E evidentemente que o instrumento mais importante que surgiu nesse período em que eu atuo, e olha que são 50 anos de vida pública, o instrumento mais interessante que surgiu é a internet. E o raciocínio que eu fiz, e continuo fazendo, aliás, é que os problemas de uma grande cidade são superiores à capacidade mental dos seus dirigentes. Em outras palavras, são complexos demais para a cabeça dos nossos políticos. Então, é preciso uma revolução nesse campo. E a internet permite essa revolução. Qual é essa revolução? É exatamente dirigir uma cidade em contato com a população, ouvindo a população. Eu observei uma experiência importantíssima em Curitiba, onde realmente há o interesse já de ouvir a população. Eles criaram um sistema de atendimento ao cidadão, através do qual eles respondem em 48 horas a qualquer queixa. Evidentemente que, em certas situações, eles não conseguem resolver o problema, mas eles dão uma resposta satisfatória e racional no período de 48 horas. E, ao fazer esse trabalho, eles começam também a consultar as pessoas que fazem queixas se elas gostariam de ser colaboradoras da prefeitura. E começam a catalogar e a geoposicionar
todos esses colaboradores ao longo da cidade. De forma que, se a prefeitura necessita, por exemplo, fazer uma intervenção numa determinada praça, ela vê quais são os moradores que vivem em torno daquela praça e que são colaboradores dela e diz: olha, nós temos um projeto de transformação dessa praça. O que é que vocês acham? E a partir daí recolhem recolhem a opinião das pessoas que estão lá e mudam o projeto de acordo também em sintonia com essas pessoas. Esse já é um passo fundamental. Mas existem outros passos que a internet pode dar também e que são passos preciosos para nós que vivemos um momento especial no planeta. Todos nós sabemos, talvez não seja o caso aqui tanto do sul de Minas, eu não estou bem informado, mas todos nós sabemos que estamos vivendo eventos extraordinários no clima. Os temporais que nós estamos sofrendo ultimamente estão sendo temporais mais fortes que no passado. E os incidentes estão mais próximos entre eles também. De forma que todos nós começamos a pensar hoje na necessidade de constituir uma defesa civil na cidade. Aí a gente, não, defesa civil, a gente paga 5, 6, 10 pessoas e eles fazem a defesa civil. Mas é também uma ilusão. A gente, trabalhando com desastres, nós descobrimos que não adianta não ter defesa civil na cidade, é péssimo. Mas não adianta também uma defesa civil na cidade se você não consegue envolver os moradores da cidade. Então, a partir dos instrumentos que existem hoje, é possível fazer com que uma cidade se defenda mais diante dos acontecimentos. Começamos a mapear a cidade, começamos a organizar em cada bairro o processo da defesa civil e quando cai um temporal, já há também uma possibilidade. Primeiro, nós sofisticamos os mecanismos de previsão do tempo. Antigamente nós não tínhamos tanta preocupação em saber se vai ou não chover e com que intensidade. Hoje, nas grandes cidades, não sei se aqui no sul de Minas também se coloca essa questão do mesmo jeito, mas nas grandes cidades nós temos uma necessidade dramática de saber antecipadamente quando vai chover e com que intensidade virá a chuva. Porque isso nos dá a possibilidade de salvar algumas vidas e salvar também algumas propriedades. Então, uma vez dotado desse sistema de previsão do tempo adequado, o que nós fazemos? Nós também instalamos nas áreas de risco as sirenes que possam orientar as pessoas. Então, as sirenes estão lá para tocar no momento em que precisam ser tocadas. Definimos os lugares para onde as pessoas que vivem em área de risco podem refluir, podem se abrigar naquele momento difícil. Isso também é importantíssimo para a pessoa pobre. Ela vive numa área de risco, ela terá uma sirene para indicar a ela que há perigo e ela terá também já o lugar para onde ela pode ir com as crianças para poder se abrigar. Isso tudo constitui um processo de defesa, um processo de avanço. Tá? Mas não é só do ponto de vista de ouvir a população, que é importantíssimo, nem só do ponto de vista de prever desastres, que a cidade hoje passa a ser um mecanismo ou um instrumento de avaliação importante para o país inteiro. Há outras situações que nós precisamos também desenvolver. Uma delas é começar a pensar a cidade não como um bloco único, mas começar a pensar a cidade com seus bairros, com as suas regiões e as suas vocações. Uma vez pensando a cidade com as suas áreas e as suas vocações especiais, nós podemos traçar um projeto de desenvolvimento para a cidade voltado para as diferentes regiões. E isso é fundamental,
porque normalmente quando nós ouvimos propostas para cidades brasileiras, ninguém leva em conta o nosso bairro. Ninguém diz claramente o que vai fazer no nosso bairro, a não ser consertar. Evidentemente, se houver um grande buraco na rua, vai aparecer que a população vai pedir que o buraco seja tapado e o candidato em potencial vai dizer que vai tapar o buraco. Tudo bem. Mas o problema é o seguinte, a resposta que os candidatos hoje têm que dar é mais complexa. Qual é o projeto de crescimento e de melhoria que eles têm para um determinado bairro específico? O que vocês podem fazer aqui de acordo com a vocação do bairro? Eu digo isso porque os bairros têm vocação diferente. Lá no Rio de Janeiro, existe um bairro, uma região chamada Guaratiba, em que foi, durante muito tempo, povoada pelo maior paisagista brasileiro, que é o Burle Marx. E o Burle Marx comprou um sítio naquela área e trouxe para a região as plantas de todo mundo queria usar. As plantas brasileiras, que eram a base do trabalho dele na paisagem, mas também plantas do mundo inteiro. Uma planta azul que veio da Indonésia, maravilhosa, e criou lá. E começou, em torno do sítio dele, na região, começou a surgir gente produzindo mudas de plantas e flores. E a região hoje é quase toda tomada por pequenos produtores de plantas e de flores. Então, qual é o projeto para aquele bairro? Nós oferecemos, e agora, embora eu tenha sido derrotado nas eleições, o prefeito vitorioso está realizando alguns dos projetos que nós apresentamos. Então, agora na região está se desenvolvendo um polo de produção de mudas e plantas, e é a forma através da qual a região vai crescer. O governo unificou os pequenos produtores, financiou exposições, né, financiou a possibilidade deles crescerem, e agora realmente eles têm um polo lá. Há áreas de uma cidade que às vezes você não pode definir claramente para onde ela vai. Mas se você perceber que ela é relativamente isolada, o simples fato de construir um caminho para aquela região, o simples fato de construir uma estrada, ou então levar o trem àquela região, já valoriza todos os terrenos e já abre também um novo caminho. Então, essas questões da cidade são questões que vão surgir esse ano de uma forma muito séria, porque a cidade é o lugar onde a gente vive. Eu sabia disso pela minha formação de ecologista, que a gente não vive em Brasília, a gente vive na nossa cidade. É na nossa cidade que tem que ser dada a resposta para os problemas. Mas então, como evitar que a cidade realmente seja o centro da nossa atenção nesse momento eleitoral? Então, uma das coisas que é importante, uma das coisas fundamentais, é que nós comecemos também a nos interessar pela nossa cidade. Algo que nem sempre acontece. De um modo geral, a gente ou desvaloriza a própria cidade, se interessa pelas grandes metrópoles do mundo, ou, de um modo geral, também a gente não compreende o potencial da própria cidade. Mas a verdade é que chegou um ponto hoje no Brasil. Em primeiro lugar, nós não podemos confiar nos políticos, é claro. Aí, por uma razão moral, ética e tal, não dá para confiar na maioria esmagadora dos políticos. Mas também, o que é mais dramático, não dá para confiar na inteligência deles. Se nós não começarmos, na esperteza sim, mas na inteligência não. Tem? E se nós começarmos a pensar a cidade, quer dizer, vai ser o trabalho da própria cidade fazer com que ela se modifique para melhor. Não é? Eu, no caminho, vinha falando com o poeta Ferreira Goulart sobre um episódio que eu acompanhei aqui, que é a casa do Antônio Cândido. Eu acompanhei essa história porque eu sabia que em torno dela, naquela época,
estava em jogo um processo importante para a cidade. Mas pode ser que o processo tenha passado por aqui sem que a cidade tenha se dado conta de que era importante manter aquele espaço como uma referência do passado. Porque nós no Brasil, nós temos a ideia de destruir tudo e fazer tudo novo. Não é mal não, os americanos também. Aquela história, tudo que é sólido se desmancha no ar. Nós vamos fazer novas coisas. Mas nem sempre essa decisão é racional. Nós, por exemplo, construímos estradas de rodagem no Brasil. A partir do surgimento da indústria automobilística, nós construímos estradas de rodagem. E decidimos que os trens eram coisas do passado. Que nós íamos abandonar os trens. Que não íamos cuidar do transporte também fluvial. Porque também não interessava. Tudo ia se resolver pela invenção do presente, pela atuação do presente, que eram as rodovias. Hoje, nós vemos as dificuldades que nós temos. A primeira dificuldade é que é muito mais caro o transporte pelas rodovias. A segunda dificuldade é que as rodovias brasileiras não deram vazão ao movimento que tem e não foram mantidas de uma forma adequada. Parte por incompetência, parte por corrupção. Nós sabemos hoje que é uma mistura de incompetência com corrupção. Mas a verdade é que elas, hoje, se nós tivéssemos uma rede ferroviária e uma rede de transporte fluvial adequados, nós poderíamos contrabalançar um pouco essa grande deficiência brasileira. Porque nós estamos crescendo, nós somos o 6º país do mundo. Mas quando a gente olha para frente, fala assim, mas tem uma opção de gargalo por aí. Um dos gargalos é precisamente a infraestrutura. São os portos, são as estradas, que nós temos que construir, porque senão não vai dar para crescer tanto. Nós não vamos, vai ser um voo da galinha, nós vamos voar um pouquinho e vamos aterrissar de novo. Então, essa questão é uma questão também muito importante, a gente perceber que uma cidade, ela não se faz apenas construindo coisas novas. Ela se faz também na preservação um pouco da sua memória, do seu trabalho cultural. É isso que nos mantém, mais ou menos, de pé no mundo. A relação com o presente, uma memória do passado e um projeto para o futuro. E nesse sentido, eu acho que as eleições desse ano vão suscitar muitas questões. A primeira grande questão que eu mencionei é essa questão da participação das pessoas. Até que ponto você é ouvido sobre algo que acontece na sua rua? E hoje é possível que as pessoas se manifestem sobre algo que acontece na rua delas. É fácil. Os instrumentos estão aí. No passado, não. Mas hoje os instrumentos estão aí. Né? Então, essa é uma questão a se fazer. A segunda questão, além de se pronunciar, é o seguinte: o que nós queremos para a nossa rua e o que nós queremos para a nossa cidade. Porque, na verdade, o caminho de uma cidade é uma luta entre vários setores. Lá no Rio de Janeiro, eu observo uma nova forma até de ver a questão, que a tendência numa cidade, quando não há muita democracia, é dos setores mais poderosos fazerem com que o risco na cidade seja administrado de uma maneira tal em que você o joga progressivamente para as áreas mais pobres. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, as favelas nas áreas mais ricas foram ocupadas pela polícia, porque é preciso manter a ordem nas áreas mais ricas, sobretudo porque vai haver uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, então os estrangeiros não podem também ficar expostos. Mas com esse movimento de resguardar uma região, ele na verdade criou uma grande insegurança para uma série de áreas periféricas. Essa é uma questão também. Mas a questão não é só essa. Quando nós examinamos uma cidade, começamos a pensar na cidade democraticamente, nós vemos lá, por exemplo, nós escolhemos alguns bairros para colocar tudo aquilo que a gente não quer. Então, assim, onde nós vamos colocar o aterro sanitário? Então, você pensa sempre no bairro mais pobre. Nós vamos colocar naquela área mais pobre. Onde nós vamos colocar o presídio? Nós vamos colocar o presídio
na área mais pobre. Onde nós vamos colocar, além do aterro sanitário, onde nós vamos colocar o manicômio? Lá na área mais pobre. Tanto que na zona oeste do Rio de Janeiro há uma reclamação constante. Tem o presídio, tem o manicômio e tem o aterro que eles queriam colocar. Porque eles sabem que existe esse processo numa cidade. O processo de exportação do risco e de exportação das coisas desagradáveis. Você tende a transformar uma área da cidade numa área muito agradável e a exportar todas as coisas que aquela área não quer ter. Quando, na verdade, o pensamento tem que ser outro. A questão do lixo, por exemplo. A questão do lixo no Brasil, nós nunca examinamos a questão do lixo de uma forma séria. Hoje, os governos municipais, governos ao longo do Brasil, entregam a empresas para colher o lixo e enterram o lixo quando enterram. Mas nunca se pensou realmente num processo de envolver a população, no sentido de fazer uma coleta seletiva, de você separar já na sua casa o lixo orgânico, o vidro, o metal, para que isso seja facilitado adiante. Não se fala nisso, não se pensa nisso. E nós, com isso, vamos perdendo fortunas. É muito dinheiro que nós perdemos porque nós achamos que na nossa riqueza nós podemos jogar tudo fora. E hoje já se viu que o planeta não suporta um nível de consumo desmesurado. Nós temos que ter um pouco de caminho. Então, todas essas questões, eu não vou me alongar, mas a questão da água, a questão da eletricidade também, da luz na região, todas essas questões são questões nossas que vão agora refletir na política. E refletir num ano em que todo mundo vai discutir realmente o que quer para a sua cidade. Então eu pensei, antes de vir para cá, quando combinei, de todos os temas que eu tenho para falar, e eu tenho falado de muitos temas, esse tema me parece o mais importante no momento. O tema da nossa cidade. O que nós queremos para a nossa cidade, quem são os candidatos que querem governar a nossa cidade, o que eles estão propondo e até que ponto nós podemos interferir nesse processo, fazendo com que a cidade tenha um projeto, uma forma de vida melhor. E a vida melhor numa cidade é possível. Nós temos mostrado inúmeros exemplos de soluções inteligentes a respeito do lixo. No Rio de Janeiro mesmo eu tive a oportunidade de mostrar, nós temos lá uma incubadora de empresas. E eu tive a oportunidade de mostrar uma usina de lixo que recupera todo o lixo e o transforma em eletricidade. Quer dizer, uma coisa... Desculpem, eu esqueci de desligar ao entrave, esqueci de desligar. Essa questão é uma questão nova, mas que está no nosso horizonte. Da mesma maneira, o trânsito. Eu estive, na semana passada, numa cidade mineira chamada Itabira. Não sei se todos conhecem. Ela fica perto de Monlevade, ali perto de Belo Horizonte. E essa cidade eu fui porque é a cidade onde nasceu um grande poeta. Nasceu e viveu na juventude um grande poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade. A cidade de Itabira, quando eu cheguei, eu fui para fazer algumas imagens para mostrar um filme sobre o Drummond. Cheguei e fiquei impressionado. A cidade tem mais de um carro por habitante. Quer dizer, a cidade é tomada por carro. Ela tem possivelmente 110 mil habitantes, deve ter 250, 200 mil carros. Né? Mas é muito carro. Os passeios são tomados pelo carro. Então, cria-se uma situação tal que nós já até figuramos uma vez. Quando planejávamos e falávamos sobre essa questão no mundo e na cidade, um amigo nosso fez um levantamento e uma história que dizia o seguinte: um susto pode matar a Copacabana. A tese dele era a seguinte: se Copacabana levasse um susto e todo mundo fosse para o seu carro e saísse imediatamente com o susto,
ela ficava paralisada e morria. Quer dizer, não havia condições de sair. E eu senti um pouco essa situação também em Itabira. Quer dizer, a cidade já perdeu. Eu percebo que os passeios, o passeio já é um passeio dividido. A parte do carro e a parte dos pedestres, a parte do transeunte. Perto do nosso hotel, foi transformado, foi feito um estacionamento no passeio. Então você já não caminha mais. O espaço para o transeunte vai ficando limitado, o espaço para o pedestre vai ficando limitado. Você vai sendo acuado na sua própria cidade. E isso é uma questão que tem que ser vista. Não é? Tem que ser vista. Uma cidade não pode se basear única e exclusivamente no transporte de carros particulares. É necessário que haja possibilidade de você, ciclovias, quando as cidades são planas, as ciclovias dão às pessoas que querem se deslocar de bicicleta uma possibilidade de ir e voltar ao trabalho nos dias em que não chove e nos dias que não tem muito calor, muito bem. Hoje, com o surgimento das bicicletas elétricas, que estão causando uma grande polêmica no Rio agora, as bicicletas elétricas podem até solucionar essa questão do calor. Se você está querendo chegar ao trabalho sem estar suado, você toma a sua bicicleta elétrica e chega até um pouco refrigerado pelo vento. Mas é uma alternativa que tem que se pensar na cidade. Outra alternativa que tem que se pensar é a alternativa do transporte coletivo. Um bom transporte coletivo, que ele realmente funcione. E, infelizmente, os transportes coletivos no Brasil não são bons. Eles são bons para as empresas que os exploram. Porque, infelizmente também, em muitas cidades do Brasil, as empresas que exploram o transporte coletivo compram os vereadores e obtêm das câmaras municipais tudo que elas querem. Então, essa questão é uma questão também problemática. Nós temos que ter isso. Né? E temos que ter também, no futuro, saídas criativas como alguns estão tendo, que é alguns lugares em São Paulo. Eu assisti em São Paulo, quando nós fizemos São Paulo, descobriu que não dava para todos os carros na rua ao mesmo tempo. Então fizeram aquela questão do rodízio. Então eu fui lá participar do rodízio no dia do lançamento e eles descobriram realmente que não dava, que precisavam mudar e tal, em São Paulo. Mas nessa descoberta também houve um estímulo para que as pessoas conhecidas pudessem se dar carona, quando fosse o caso. Em vez de, se nós trabalhamos num lugar, vamos para o mesmo lugar, somos conhecidos, moramos próximos, por que não? Uma semana um leva, outra semana o outro leva, mas nós já reduzimos um carro na rua. Essa é uma questão. Na Suíça, eles estão fazendo coisas mais avançadas ainda. Eu, quando estive lá há 4 anos, fiquei impressionado. Eles estão fazendo o carro coletivo. Quer dizer, você é dono do carro, são vários donos do carro. Então, você querendo usar o carro e precisando do carro, você anota o teu nome lá na data. Então, naquela data, você pega o carro, sai com ele, depois devolve. Então, você não usa o carro não fica parado na garagem. O carro não é um carro parado na garagem que você usa quando precisa, não. O carro é um carro que serve a todos a partir de uma agenda. É claro que isso nem sempre é execuível, mas eles se organizaram os suíços são organizados demais. Eles se organizaram de uma forma tal que eles conseguem hoje fazer o carro coletivo. Não é? Eles conseguem trabalhar com o carro coletivo. Se você vai viajar, mesmo para viajar, você se inscrevendo com antecedência, dizendo os dias que precisa, o carro fica reservado para você. Não é mais um carro individual, já é um carro usado coletivamente. É claro que isso é muito difícil ainda no Brasil e é muito difícil as pessoas pensarem em ficar sem o seu carro, porque o carro é uma expressão da liberdade. Você sai a hora que quer, você vai para onde quer. Se você precisa resolver um problema, você pega o carro. Mas o futuro vai colocar essa questão. Aliás, está colocando. A nossa indústria automobilística cresce na razão de 20% ao ano. Os carros hoje são vendidos com 70 prestações.
Então, o número de carros na grande cidade hoje é muito grande. Dificilmente, numa sexta-feira, a gente consegue se mover. E mais ainda, em alguns lugares de São Paulo, em certos momentos, você pode fazer o teste. Você a pé anda muito mais rápido que os carros. A suposição que os carros iam te levar mais rapidez ali fracassa em alguns lugares, porque a pé você se desloca com mais rapidez. Então nós vivemos realmente um momento de transformação, um momento de muita transformação. Na maneira como nós nos locomovemos, na maneira como nós consumimos, né? Porque, na verdade, o consumo é algo também vital. Vai nos levar a uma reflexão. E essa reflexão é sobre a limitação dos recursos naturais do mundo. Não é? Antigamente, a gente era mais voltado a ter coisas que duravam. Hoje não, hoje a gente quer ter uma coisa, muda logo para outra, mas cada vez mais nós estamos vendo a necessidade de recuperar algumas coisas que usamos, consertar, reusar, não é? E depois reciclar. Isso tudo é uma questão que nos interessa hoje e que é clara para nós. Então, eu acho que nós temos na cidade hoje toda a possibilidade de uma revolução no nosso comportamento. E acho que um instrumento basicamente revolucionário, um instrumento que foi colocado na nossa mão e é basicamente revolucionário, é o instrumento da internet. Pela primeira vez, nós podemos nos comunicar rapidamente, nós podemos transmitir as informações para todos e pela primeira vez, também pela primeira vez, nós podemos aceder a uma coisa que os nossos antepassados nunca tiveram em relação aos seus governos: a transparência. Pela primeira vez, nós podemos exigir que as contas sejam colocadas na internet. Pela primeira vez, nós podemos examinar como o nosso dinheiro está sendo gasto. Isso é um avanço extraordinário, porque é a partir dessa transparência que nós podemos realmente entender o que se passa e corrigir de alguma maneira a atitude dos governantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos lutando agora por uma transparência numa questão vital. O governador do estado viajou mais de 100 vezes e não quer dizer para onde foi, nem o quanto gastou, nem onde ficou, nem com quem foi. E nós estamos dizendo claramente que nós temos o direito constitucional de saber que o governador é um homem público. Se ele se desloca do Estado, nós temos o direito de saber para onde ele foi e como ele foi. Isso tudo eu me lembro de até a semana retrasada, eu estava escrevendo artigo dizendo, mas onde estão as fotos do governador no exterior? Quais são os hotéis que ele frequenta? Eu intuía que havia alguma coisa errada. Até que surgiram as imagens da televisão, as imagens do governador jantando no salão Luiz XV do Hotel Mônaco, né? E dizendo, olha, esse aqui é o melhor restaurante do mundo desse cozinheiro, entende? Quer dizer, eles estavam no melhor restaurante do mundo, né? Naquela especialidade, fecharam praticamente o salão do hotel, estavam jantando ali. E depois também foram vistos numa outra viagem, já com alguns com guardanapo amarrado na cabeça, cantando, gritando, com uma loura dançando na frente dele, uma coisa meio parecida com festa romana, né? Então, como é que nós vamos, como cidadão, como é que você vai se defender disso? A única defesa é a transparência. Se ele viajou mais de 100 vezes, e às vezes ele viajou com a família, com os filhos e com o babá, se fica em hotéis de 5 estrelas no mundo inteiro, se frequenta esses
esses restaurantes maravilhosos, segundo ele mesmo, não é? E a gente via, porque não era um garçom servindo, geral. Era um grupo de garçons para a mesa dele. Né? Era um grupo de garçons, né, que ficava em torno da mesa, servindo a cada um deles. E eles se comportando como milionários, né, ali. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? O salário de um governador não é um salário que permite isso. Não há condições. O salário dos secretários, ele tinha secretários com ele. E sabe qual o secretário que ele tinha de coração ao lado dele? O secretário de saúde. E o Rio de Janeiro vive um processo de corrupção na saúde terrível. Eu mesmo entrei em vários hospitais, mostrei a decadência dos hospitais, denunciei empresas que cobram pelo aluguel de uma ambulância mais do que o preço de uma ambulância nova. E eles pagam. Então, com o secretário de saúde, sabendo nós que a corrupção na saúde mata, que as pessoas precisam de um hospital decente, precisam de um tratamento decente, eles vão para um grande hotel do mundo e festejam dessa maneira. E ao lado do empreiteiro que tem 1,5 bilhão de reais em negócios com o Estado. Então estavam lá os quatro, ao lado de outros empresários que têm negócio com o Estado. E todos têm uma casa, agora ficamos sabendo também, todos têm uma casa de praia, um ao lado do outro, em Mangaratiba. Nós construíram 4 mansões, o quarteto. Eu chamo de quarteto porque eu sou muito bem educado, mas é um quarteto. Não é? O quarteto tem essa coisa. Então, a transparência é fundamental, a gente tem que saber. Mesmo porque eles construíram as casas numa área de proteção ambiental. Daqui a pouco vamos ter que tirá-los todos de lá. Vai ser até constrangedor. Vamos ter que tirar o governador de uma casa construída numa área de proteção ambiental durante a reunião mundial do meio ambiente que vai ser realizada no Rio em junho. Vai ser até constrangedor. Mas, por isso que eu digo, a transparência é a única maneira através da qual nós podemos nos defender disso. Lá no Rio de Janeiro é patético, porque a transparência os deputados não deixam. Como os deputados lá em Brasília agora estão se armando para não deixar que apure a CPI do Cachoeira, lá no Rio o bloco é mais compacto. Não pode perguntar nada. Não, se aí que está. Se a Assembleia de um Estado não te deixa perguntar, a quem recorrer? Bom, vamos recorrer à Justiça. Mas a Justiça no Rio, meu Deus. Em 2010, eu fiz um programa de televisão dizendo que o Cabral era amigo do Cavendish, o dono da Delta, e que eles estavam preparando para assumir as obras do Maracanã e era muito perigoso. O Tribunal Regional Eleitoral tirou o meu programa do ar e me multou, porque eu disse que eles eram amigos. E hoje eles aparecem abraçados em Paris com um lenço na cabeça. Tem? Mas multou. E o pior é o seguinte, que eu, como perdi a eleição, eu fiquei sem dinheiro, claro. Né? Se perde a eleição, perde o mandato, eu estava recuperando a minha vida. Eu vou recorrer dessa multa. Aí pedi um advogado, que estava ligado ao partido, para recorrer da multa. Ele recorreu. Aí o presidente do tribunal disse o seguinte, eu não posso julgar esse caso, porque eu me sinto suspeito, eu sou amigo dos dois, do governador e do outro. Quer dizer, como é que... você não tem. Aí você, bom, então vamos dar um outro passo. Né? Nós não temos os deputados, tudo bem. Não temos a justiça, tudo bem. Mas temos a imprensa. É uma ilusão também. A imprensa do Rio nunca se interessou por saber o que o Sérgio Cabral estava fazendo pelo mundo e quais eram as ligações reais dele com a Delta. Por quê? Porque ele gasta 450 milhões de publicidade. E essa publicidade irriga jornais e televisão e acalma qualquer ansiedade. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, a fórmula encontrada no Rio é uma fórmula perversa. Entende?
comprar deputados, neutralizar a justiça, entende? Neutralizar a imprensa através de uma propaganda generosa e fazer o que quer. Então é necessário que as pessoas tomem conhecimento desses processos para que elas possam se defender em todos os pontos do Brasil. E a defesa é a transparência. Quer dizer assim, a transparência não é só uma questão moral. A transparência é uma questão legal. Nós temos o direito. Nós temos o direito de saber. E foi aprovada uma lei, nós acabamos de aprovar uma lei no parlamento, eu digo acabamos, em 2010 nós aprovamos uma lei que garante ao cidadão ter a resposta para as perguntas dele sobre o funcionamento do governo, sobre os movimentos do governo. Então, se o cidadão escreve ou telefona para uma repartição e quer saber alguma coisa ligada àquilo, hoje é lei, tem que responder. Tem que responder. Então, nós ganhamos também um outro passo. Hoje, não é só a transparência, não é só uma condição moral. Ela é uma lei que deve ser imposta. Por isso que eu ainda tenho alguma esperança nesse ano de que as coisas possam avançar muito. As pessoas estão muito amadurecidas. Não é? Eu cito o caso de 3 cidades brasileiras que eu tenho, 2 delas eu tenho ido constantemente. Uma delas é Campinas. Campinas, o prefeito foi derrubado. Ele foi derrubado porque houve desvio de verbas no saneamento básico. Então é uma coisa gravíssima. Em Teresópolis e Friburgo, os prefeitos foram derrubados. E foram derrubados por quê? Porque houve desvio de verba nos recursos destinados às vítimas das enchentes. Então, evidentemente que essas cidades, uma cidade como Teresópolis, uma cidade como Friburgo, que perderam juntas quase 900 pessoas no desastre, perderam casas, perderam famílias, perderam o rumo, não é? Em alguns casos, pessoas que enlouqueceram. Não é? Uma cidade dessas, vê que o seu prefeito, durante o período, desviou o dinheiro da verba para as... Ele vê que foi a empresa Delta a responsável pela reconstrução, que não houve, efetivamente, até agora. O que ele diz, irmão? Hoje, eu acredito que essas cidades, Campinas, Teresópolis e Friburgo, vão ter um comportamento mais maduro nas eleições. Eles vão pensar um pouco. Como é importante escolher um prefeito decente, deputados e vereadores decentes, porque, em certos momentos, eles são vitais para a vida das pessoas mais pobres. Imagina, esse prefeito de Teresópolis desviou 10 milhões. Eu tenho visto em Teresópolis pessoas que fazem casas populares a partir de mutirões e por iniciativa própria. Eles ganham dinheiro de voluntários no mundo inteiro e fazem uma casa popular por 10 mil reais. Colocam a casa de pé, direitinho, a pessoa vive. Tá? Eu visitei quase todas, estão muito bem, as casas lá. Agora você imagina, com o dinheiro deles, dado por voluntários, construíram 12 casas populares a 120 mil reais. O prefeito, que devia dar casa para todos, malbaratou 10 milhões. É um absurdo o fato de esse dinheiro todo ter estado na mão dessa gente, quando o povo mesmo estava tentando, por conta própria, se recuperar das enchentes. Então, é uma questão toda essa muito grave que nós vamos viver agora nas eleições, e acredito que, pelo menos essas 3 cidades, pela experiência vivida, vão olhar as eleições com muita seriedade. Porque os políticos corruptos e todos que estão envolvidos nessas coisas, eles são muito espertos. Se eles sentem que para uma população é indiferente como se gasta o dinheiro, eles ficam totalmente à vontade. Se eles veem que foi denunciado um desvio e ninguém protestou, eles ficam inteiramente à vontade para continuar nesse processo. E esse processo, na verdade, infelicita o povo brasileiro. O
povo brasileiro, às vezes, nem percebe que isso está se passando, não tem um nível de informação adequado, mas infelicita o povo brasileiro. Por isso que esse ano é um ano em que nós todos devemos ficar muito atentos nas eleições, muito atentos nos programas e muito atentos também nas nossas necessidades, no que nós queremos. É essa nova concepção que vai poder nos ajudar a empurrar o Brasil um pouco para frente. Muito obrigado. Obrigada, viu, Gabeira? Excelente sua participação aqui. Obrigada, pessoal todo. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. As meninas estão com o microfone. Quem tem interesse? Vai essa menina aqui, essa jovem aqui que está participando do Flipostos desde o primeiro dia. Ela merece. Tenho visto ela em tudo. Boa noite. Depois aqui. Eu me chamo Sabrina. É um prazer em conhecê-lo. Aprecio muito as suas obras. Inclusive, eu queria colocar que eu vou adaptar a sua peça Nós que Amávamos Tanta Revolução em julho ou agosto, no máximo. E eu queria colocar que, dentro do âmbito de gestão municipal, o panorama político brasileiro, de uma forma geral, está muito fluídico, principalmente ideologicamente. Então, está muito difuso, digamos, a gente definir uma posição para se colocar. Eu, por exemplo, participo da política partidária aqui de Poços de Caldas, e eu tenho percebido que eu tenho que abdicar de todos os meus ideais e dos meus princípios, porque os partidos, eles não têm mais uma proposta para o nosso país, e sim só o interesse de privar as próprias demandas. Então, eu gostaria que você me desse, digamos, opções de participação realmente consciente e medidas de transformação social em detrimento da política partidária. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que os partidos já não oferecem mais alternativa para o que a gente quer. E não creio que o movimento de renovação virá do interior dos partidos. Eu acho que o movimento de renovação virá do interior da sociedade. É a sociedade que vai produzir isso. Você vê, por exemplo, lá no Egito, é uma circunstância diferente. Lá nos países árabes, a Primavera Árabe não foi suscitada por nenhum partido. Foi um movimento popular que surgiu e que fez com que aparecessem alguns partidos, outros se reformassem e outros desaparecessem. Então, a dinâmica vai estar com a sociedade. Eu acho que a dinâmica da sociedade, ela não precisa ser rígida. Não é necessário, por exemplo, que você atue através de uma associação de moradores do bairro. Que tem inúmeras formas de congregar que podem te dar a oportunidade de atuar também. Usuários de um determinado serviço, pessoas que frequentam um determinado lugar, pessoas que são interessadas pela cultura. Enfim, há várias possibilidades de fazer isso. Mas a única chance que nós temos de melhoria real é a sociedade começar a assumir. Eu não sei quais são as formas de organização ideais para isso. O que eu sei é o seguinte, é que, se movimentando, as pessoas vão. Eu vejo, por exemplo, num bairro em São Gonçalo que eu frequento. Eles, de vez em quando, têm enchente. E estão cansados também de serem abandonados na enchente. Então, o que eles fizeram? Eles têm os seus barcos e todos sabem onde ficam colocados os barcos. Eles têm uma lista das pessoas que não conseguem se locomover. Então, quando começa o problema, todos que não conseguem se locomover já são colocados nesse processo. Então, eles foram se organizando em função da sua necessidade de defesa. Mencionei aqui o caso daqueles atingidos pelas enchentes que estavam esperando casas inutilmente. Até que eles se uniram e falaram, vamos nós fazer a casa. Eu não proponho que você substitua o governo, mas o que eu proponho é que realmente a sociedade ache caminhos fora do governo e depois influencie o governo.
Gabeira, é Rodopiano, do Partido Verde, Poços de Caldas. É um prazer estar recebendo você aqui. Gostei muito da sua palestra. Eu queria que você fizesse uma análise, como que vai o caminho das eleições municipais, se é mais importante a nível político, de políticas públicas, idealizar um governo ou propostas da sociedade através puramente da política, ou você acha que vai haver uma grande transformação de gestores, tecnicistas, na área de administração pública mesmo, para levar a cidade adiante em propostas que a sociedade quer? Olha, eu vou tentar simplificar. Na verdade, eu acho que vai ser preciso uma participação grande. E dentro dessa participação, se for possível, exigir dos candidatos eleitos que eles não usem os cargos para colocar gente dos seus partidos políticos, mas que eles procurem na sociedade as pessoas mais competentes e adequadas para aquilo. Não quero dizer que você vá discriminar os políticos, mas os políticos só devem ter acesso a um cargo na administração municipal importante se eles forem honestos, né, e se tiverem competência específica para aquele caso. O que nós vemos no Brasil é que o sujeito, às vezes, é advogado, de repente cai nas mãos dele a administração de obras. Você tem, no caso de um engenheiro, que cai nas mãos dele, porque não é esse o critério. O critério é o critério de ligação política. E esse atraso no Brasil tem de ser superado. Você vê, por exemplo, aqui, quando um presidente da República é eleito, ele tem direito a 20 mil cargos. 20 mil cargos de confiança. Nos Estados Unidos, ele tem menos de 2 mil, porque existe uma burocracia funcionando, responsável e especializada naqueles temas. Não tem que botar político ali. Os cargos de confiança são os mínimos possíveis. Eu acho que esse caminho é um caminho importante. Nós tentamos no Rio de Janeiro, na campanha de 2008, e houve uma repercussão extraordinária. O que as pessoas queriam era isso. Assim, vamos buscar na sociedade os melhores, os mais competentes, e dar, por exemplo, a quem entende de turismo, o cargo do turismo. A quem entende de saúde, o cargo na saúde. A quem entende de transporte, o cargo no transporte. Isso realmente pode revitalizar a administração. Hoje não. Hoje o que acontece? São eleitos, se reúnem numa sala e rateiam os cargos. Você do partido tal tem direito a esse cargo, você do partido tal tem direito a esse cargo. Isso é um atraso brasileiro que tem que ser superado. Quando você... Aqui, ó. Quando você respondeu a primeira questão, e coloca, né, que a sociedade é que pode conseguir essa transformação, você não acha que isso pode vir através dos conselhos de direitos? Existem os conselhos... Esse movimento pode vir através dos conselhos, os conselhos de direitos. Existem os conselhos municipais, estaduais e federais, de cada uma das áreas: saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, idoso, meio ambiente. E as pessoas não participam, as pessoas não sabem da existência disso, né? Que é um local de controle social, de fiscalização do poder público e um local de propor, né, mudanças nas políticas públicas. E é um local que não é usado. O que você pensa? Eu penso que sim, que essa forma é uma boa forma, desde que os conselhos não sejam aparelhados também pela administração. Muita gente foge dos conselhos porque acha que lá as cartas são marcadas. Pois é, acho que... Então, é preciso que os conselhos e qualquer órgão desse tipo ganhem uma certa legitimidade através da composição. Aí, nesse caso, realmente funciona. Oi, meu nome é Natália. Bom, o senhor citou durante a palestra bastante essa questão de corrupção, né? Citou a cidade de Campinas, que é uma cidade grande, Teresópolis.
Aqui no sul de Minas, a gente tem alguns exemplos de escândalos políticos em cidades pequenas. Tem a cidade de Ouro Fino, não sei se o senhor já ouviu falar, tem pouco menos de 20 mil habitantes, tem um escândalo de corrupção, o prefeito foi afastado, o vice não pôde assumir porque ele está preso respondendo por um processo de quando ele era vereador. O presidente da Câmara assumiu e já foi afastado. Então, assim, o que o eleitor, durante um ano de eleição, o que ele deve estar atento de uma cidade pequena? O que ele pode fazer para combater a corrupção em uma cidade tão pequena, que a imprensa acaba sendo restrita, existe nepotismo, enfim. O que o senhor pensa disso? Olha, eu penso muito nisso, sabe? Sua pergunta, para mim, é muito importante. Eu acho que uma cidade pequena... O problema de uma cidade pequena é que o prefeito tem um poder muito grande porque ele detém muitos empregos. Eu sei porque eu fui candidato no Rio de Janeiro e de todos os prefeitos apoiavam o meu adversário, que era governador. E na campanha, quando eu tentava conquistar votos de alguns servidores municipais, eles diziam, mas o prefeito já avisou, se nós não votarmos no nosso candidato, ele demite. Então, o prefeito realmente tem um grande poder através dos empregos que ele dá, da prefeitura. A outra questão que eu observei em Teresópolis é um caso assim que vale a pena contar. Fui a Teresópolis, eu acompanhei desde o desastre todas as evoluções. E houve uma reunião na Câmara de Vereadores para criar uma CPI. E a população foi para a Câmara de Vereadores para ver a CPI sendo criada. E eles sabiam que alguns vereadores não eram bons para isso e que outros vereadores eram de confiança. Então, foi interessante porque eles colocaram os nomes dos vereadores no chapéu para serem sorteados. E eu fui designado, eu era a pessoa mais assim, de visibilidade na plateia e tal, e de fora me chamaram para eu tirar os nomes. Eu percebi que eles vaiavam alguns vereadores e aplaudiam outros quase que automaticamente. E quando eu olhei para os vereadores que estavam sendo vaiados, eles pareciam que estavam entendendo bem porque estavam sendo vaiados. Eles sabiam por que estavam sendo vaiados. E eu cheguei à conclusão que é um processo diferente de Brasília. Quando você fala de corrupção em Brasília, dos deputados que se envolveram lá em Brasília e tal, são pessoas mais distantes para você. Mas o vereador não, é um cara que convive contigo ali no cotidiano. Você sabe quem é ele. Você sabe o que ele fez no verão passado. Então, é uma situação que dá também uma certa força. Se de um lado você tem essa pressão, de outro lado você tem um conhecimento maior também. Se veja, por exemplo, numa cidade pequena, o enriquecimento ilícito de políticos ou administradores. Dificilmente eles conseguem esconder. Numa cidade grande ou num país, eles podem comprar coisas na Suíça, podem comprar, como estão comprando em Miami. Em Miami estão comprando tudo, né, os brasileiros que ganham dinheiro, entre eles muitos políticos. Vão a Miami e compram tudo. Né? E como é que você vai controlar quem é o dono de um apartamento em Miami? Não dá. Mas quando a cidade é pequena e há um processo de enriquecimento, ele é visível. As pessoas percebem. Isso também é uma força. Agora, é claro que numa cidade pequena também o poder de pressão do prefeito é grande, não é? E que a correlação de forças é muito delicada. Mas eu acredito, houve já algumas cidades pequenas no Brasil que conseguiram destituir o prefeito, e houve uma em São Paulo que conseguiu, o que eu acho mais interessante, criar um sistema de monitoramento da administração, criar um sistema através do qual você saiba exatamente como estão gastando o seu dinheiro. Quando eu digo o seu dinheiro, é interessante porque no Brasil a gente não liga tanto para o dinheiro do Estado. Quando fala, roubaram 30 milhões, roubaram 40 milhões, mas a gente não sente, é uma abstração. A gente não sabe dentro de nós, ou não sente emocionalmente, que aquele é o nosso dinheiro.
que uma parte do seu dinheiro foi roubada. Então, essa sensação no Brasil também precisa ser difundida, a de que o dinheiro público nasce do trabalho e do pagamento das pessoas, e muitas delas não relacionam isso com clareza. Gabeira, é um prazer aqui na frente, Giovanni. Essas questões do próprio processo político, nós estamos num país democraticamente muito novo, né, no exercício da democracia, e o exercício vai corrigindo isso naturalmente, com o tempo, com as quedas, né, levantando novamente. Eu acho que isso é um processo natural da democracia. Porém, tem algumas questões que não dá tempo de esperar ter a queda, como é a questão do Código Florestal nosso hoje, que está no centro das atenções, agora dependendo só de uma assinatura da presidente. E o Brasil, hoje, nós discutimos um monte de coisas que são questões do exercício, mas essas questões pontuais, como é a questão do Código Florestal, que sequer apareceu como um interesse comum, um interesse da população como um todo. Como você enxerga isso? Como você, como ativista ambiental, também se posicionou perante isso? E como você acha que vai ser a posição da presidente em relação a tentar segurar um pouco essa ação, diria até de certa forma, medonha? Olha, o Código Florestal novo, esse que foi aprovado, ele foi formulado e aprovado depois que eu abandonei o parlamento. Mas eu acompanho as discussões, conheço os personagens, passei 15 anos na Comissão de Relações, na Comissão de Meio Ambiente, e sei que havia, da parte dos produtores rurais, um desejo de alterar o Código. E alguns argumentos deles são interessantes, porque eles falam que, por exemplo, a definição de uma área de proteção na Amazônia, você tem uma floresta na sua fazenda, você só pode utilizar na Amazônia 20%, 80% tem que ser preservado. Eles argumentam que a Amazônia é muito diferente entre si. Em alguns lugares, sim, você não pode usar mais de 20%, mas que em outros pode. E que em alguns lugares você não pode usar nada. Então, o que eles propunham no tempo que eu negociava com eles, eu também propunha, que era, ao invés de nós fazermos de Brasília uma abstração tão grande assim, 80% pode, 20% não pode, no Cerrado 35% pode, nós passarmos a fazer um levantamento ecológico, ambiental, de cada região. E cada região teria a sua definição. Eu acho que seria mais científico isso. Você, ao invés de tratar a Amazônia como um universo único, você reconhecer que existem diferenças em todo o sistema e atender a cada área dessa maneira. Agora, eles, na verdade, foram avançando para outros temas. Né? A questão dos rios, né? Também é problemático você, de Brasília, definir o espaço de proteção, quantos metros da margem de um rio você tem que proteger. Porque muita gente aqui já viajou, todo mundo sabe, os rios não são iguais. Os rios brasileiros não são iguais, não é possível que os rios sejam iguais. Então, a proposta mais sensata seria o seguinte: onde houver um comitê de bacia, que é composto, como ela mencionou, o comitê de bacia é composto pelo governo federal, estadual, municipal, pelas organizações não governamentais, pelos usuários, é um instrumento democrático. Então, o comitê de bacia pode dar uma sugestão sobre quantos metros precisam ser preservados naquela margem. Nada disso aconteceu, houve um choque. E a principal preocupação de alguns produtores e tal é a preocupação de isentar, de anular as multas e sinalizar que o governo
não vai mais multar ninguém, não vai mais ser severo com ninguém. Eu acho que, na aparência, você pode dizer, irmão, isso interessa aos produtores rurais, mas só na aparência. Porque nós estamos vivendo num mundo, em primeiro lugar, os produtores rurais têm que estar preocupados com o rio e com as nascentes, porque sem água eles não existem. Ninguém existe, mas eles, sobretudo, não existem. Então, a preocupação de preservação das nascentes tem que ser uma preocupação deles também, e dos rios também, porque senão não tem jeito. No Brasil, nós temos uma visão econômica equivocada, porque nós externalizamos os prejuízos. Quer dizer, uma empresa calcula o quanto ela vai gastar com operário, quanto ela vai gastar em energia, quanto ela vai gastar em matéria-prima, mas na hora de sujar o rio, ela fala, mas isso é despesa coletiva, ela não tem nada a ver com isso. Ela joga para fora essa despesa. Então, isso também nós temos que mudar, não é? Então, eu acho que o Código Florestal será vetado por esses aspectos pela Dilma, sobretudo os aspectos que estimulam novas transgressões na suposição de que o Brasil não vai puni-las. Eu acho que vai vetá-lo e nós podemos avançar no futuro para um Código Florestal que seja mais cientificamente baseado, que não seja uma formulação abstrata de Brasília, mas uma formulação voltada para cada área que você quer efetivamente controlar. Meu nome é Ricardo Campos Salles, eu sou de Espírito Santo do Pinhal. Bom, primeiro eu quero te cumprimentar, porque realmente tudo que você falou... Bom, eu estou plenamente de acordo com tudo que foi falado, que a gente tem que realmente usar o melhor do critério para votar, né? Nós temos que usar a internet como meio de transparência, né? Que eu acho isso é uma coisa óbvia. O contribuinte não pode fazer nada errado por causa que está tudo informatizado, muito mais o homem público. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema é que, por mais critério que a gente use na hora de votar, na hora que o nosso candidato toma posse, ele fica refém de um sistema político, né? Então, a gente vê isso claramente em Brasília, que as pessoas elas nem têm mais vergonha de falar, olha, se a presidente não der dinheiro para o meu município, eu não voto, por exemplo, a qualquer projeto que interesse ao governo. Então, eu não votei na Dilma, mas eu tenho dó da Dilma, porque às vezes como é que ela vai governar nesse mar de corrupção que ela está vivendo? Como é que ela pode, por exemplo, falar, olha, a Delta sai a Delta, o Tribunal de Contas está certo, a Delta vai embora, e o Maracanã, e a Copa, e o que acontece? Então, eu acho, com isso tudo eu quero dizer que eu acho talvez a coisa mais importante fosse que nós, um brasileiro que já lutou por uma constituinte por ocasião da independência, que já tem conseguido tanta coisa quando ele quer junto, que ele agora conseguiu, por final, o negócio da ficha limpa, né? Por que eu acho que a coisa mais importante é a reforma política? Sem a reforma política, nós vamos pôr num candidato bom, ele vai entrar no governo e ele não vai conseguir governar, e ele vai ter que conivir. Isso é que eu penso. Eu também, como eu tenho participado de muitas discussões, muitos anos, o argumento da reforma política surge muito. E, às vezes, ele surge entre os próprios políticos. Quando eles falam, bom, eu fiz isso errado e tal, mas como é que você quer? Tem que ter uma reforma política. Havendo uma reforma política, todo mundo vai entrar na linha. Eu tenho algumas dúvidas por uma razão. É muito difícil você fazer uma reforma política quando os autores da reforma se sintam prejudicados. É difícil que os políticos façam uma reforma que os prejudique nas suas ambições. Então, o caminho da reforma política é a pressão popular. A ficha limpa é um elemento de reforma política, mas ela só surgiu porque houve uma pressão de baixo para cima.
espontaneamente, eles não votariam a ficha limpa, de jeito nenhum. Então, é necessário observar que é possível também, e isso eu posso até voltar ao ano de 2008. O que eu dizia é o seguinte: eu lutei muito tempo em Brasília por uma reforma política, mas percebi que era impossível fazer uma reforma política com pessoas que se beneficiam desse sistema. É a mesma coisa que você pedir a uma pessoa que condene alguma coisa na qual ela ganha dinheiro, né? A tendência dela é não... A pessoa, quando tem um salário, ela tem dificuldade em condenar alguma coisa que paga aquele salário. Então, qual seria a saída? A primeira você mencionou, a ficha limpa, o trabalho de base, as pessoas reclamando e tal, de baixo para cima. Eles fazem alguma coisa. A outra saída, aí sim, a outra saída que nós vamos tentar é através do executivo. Um governador, um prefeito, um presidente, não importa quem, que dissesse: não, o jogo agora é diferente. Nós não vamos trocar, nós não vamos comprar votos. Nós não queremos que vocês votem no projeto do governo a troco de nenhum tipo de propina ou de nenhum tipo de coisa. Todos serão contemplados nos projetos que tenham. Não haverá distinção entre oposição e situação. O governo vai trabalhar junto com os deputados ou com os vereadores para que realizem os seus projetos. Mas não haverá mais isso. E sempre que houver um conflito, o caminho é o governo se apoiar na opinião pública. Um governo que tem essa perspectiva, que chegue ao governo com essa perspectiva, ele tem condições de ir administrando a situação e sempre que houver um conflito, ele apela para a opinião pública e a opinião pública, junto com ele, pressiona, porque eu estou apenas tentando, através dessa resposta e através da minha experiência também, achar um caminho para esse impasse. A reforma política é necessária, mas as pessoas que devem fazer a reforma não querem fazê-la. Como é que nós vamos achar o caminho? Então, as duas variáveis por onde nós podemos sair é essa: a pressão popular e uma nova qualidade de um executivo. Tem alguém que se eleja, independente até de promessa dos partidos, alguém que se eleja com um programa e peça aos partidos que apoiem esse programa. Meu nome é Alexandre. Na última eleição presidencial, Marina Silva, mesmo sem a estrutura que tinha os outros candidatos, teve uma votação expressiva, mesmo não contando com o seu total apoio, uma vez que você ficou, me pareceu, acho que entre Dividido Serra e a Marina Silva. Eu queria saber qual foi a leitura política daquele momento que fez com que você não se posicionasse claramente na campanha da Marina Silva. Olha, eu me posicionei, eu estive com ela várias vezes na rua, e a questão é a seguinte: eu fui candidato no Rio de Janeiro com o apoio de 3 partidos de oposição. E esses 3 partidos de oposição me davam um tempo na televisão para eu fazer a campanha. Eu tinha também alguma responsabilidade com eles, né? Antes da Marina se lançar, o Serra já era candidato, e tinha pedido o meu apoio. Falei: olha, eu vou apoiar a Marina, e qualquer um dos dois que chegue ao segundo turno, eu o apoio. Foi isso que eu pude fazer. A Marina ganhou, teve no Rio de Janeiro mais votos do que em quase todos os lugares. Nós fizemos o possível por ela. Mas não foi a minha... Eu tinha apoio da Marina e tinha apoio do Serra. Eu tinha que, de uma certa maneira, responder os dois. Mas a rua mesmo, pedir votos, eu fui com a Marina. Uma vez com o Serra, naquele episódio da bolinha, não sei se você se lembra. Por acaso, eu fui com ele à Baixada Fluminense sobre aquele episódio da bolinha. Mas a maior parte do tempo eu votei na Marina, afirmei que votei na Marina na televisão, mas eu tinha que também ter algum tipo de consideração
com o Serra. Em primeiro lugar, porque minhas campanhas são dramáticas, né? Quando eu comecei a campanha, eu não tinha nenhum tostão e ninguém me dava dinheiro. Quando apareceu a primeira prestação de contas, o meu adversário já tinha 5 milhões gastos. Eu tinha ganho um empréstimo de 50 mil reais de um candidato a senador. Ele tinha 5 milhões e eu 50 mil reais. E o Serra tinha prometido que conseguiria dinheiro para nos ajudar na campanha no Rio. E foi dramático, porque não conseguiram tanto, nós não tínhamos dinheiro, entende? Eu corria de um lado para o outro, como todas as campanhas, a gente corre de um lado para o outro, e eu procurei atuar, assim, apoiando a Marina e apoiando o Serra no segundo turno. Senhor Gabeira, aqui. Boa noite e obrigado pela presença em nossa cidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre o turismo. Poços de Caldas é uma cidade que tem na sua fundação por base o turismo. De uns anos para cá, houve a necessidade também de se investir em atrair algumas indústrias, e nós percebemos que a atividade turística no mundo inteiro, ela é a que menos polui e a que mais traz resultados. Existem algumas, particularmente esse edifício na qual nós estamos, bem como as sequências das praças, o Palace Hotel, a edificação do Palace Hotel, das Termas Antônio Carlos e também do Palace Cassino, são datados de 80 anos atrás. Quer dizer, naquela oportunidade, se fizeram, com todas as dificuldades que existiam naquela época, se podiam construir edifícios magníficos como esse que nós estamos aqui presentes, e toda essa sequência de edificações. Por que, na sua opinião, é tão difícil hoje em dia continuar a investir nesses tipos de empreendimentos? E qual o seu conselho para nós, que aqui moramos e aqui temos todos os nossos investimentos, e também para a classe política que se faz bastante presente aqui neste evento, e que possivelmente nós poderemos nos basear para poder justamente demandá-los a respeito da parte do turismo? Qual o seu conselho que nós devemos ter para que essa cidade possa continuar existindo na a sua atividade turística? Só para uma informação, existe, tramitando nos bastidores da sociedade civil, o clamor pela volta do trem turístico, que foi retirado da cidade já há alguns anos, e agora existe essa possibilidade que seja retomada. Tudo isso depende de vontade política, né? Qual o seu conselho para nós que aqui moramos? Olha, eu sempre achei que o turismo e a produção do conhecimento, turismo de um lado e produção do conhecimento de outro, são elementos fundamentais para o crescimento no futuro. Uma cidade como Barcelona hoje recebe mais turistas que o Brasil inteiro, porque ela resolveu se preparar e se colocar no mundo como um lugar de turismo. O que eu tenho observado também é que o turismo hoje não é só... O turista hoje não é só uma pessoa que vai num lugar para passar férias ou para espairecer. Ele gosta também de aprender alguma coisa. Ele gosta de passar férias, mas ir num lugar onde ele aprenda alguma coisa. Então, é preciso reembrulhar a cidade, repensar a cidade, para ver o que ela vai oferecer ao turista. Entende? Ela não pode oferecer ao turista apenas uma tradição. Venham para cá porque os seus antepassados vieram. É pouco. Ela não pode oferecer ao turista apenas um ou outro lugar para ele descansar, porque é pouco. É preciso que ela tenha um projeto, que ela ofereça alguma coisa a mais. Entende? E cada cidade acha o seu campo, né? Você vê, por exemplo, eu te fiz turismo aqui, não em Poços de Caldas. Eu fiz turismo em São Tomé das Letras. Mas São Tomé das Letras criou para ela uma marca. Pode ser que é um turismo pobre, entende? A cidade é pobre, as pessoas talvez não tenham muita
muita possibilidade e tal, mas eles criaram uma marca, lá aparece o disco voador, são os então tem toda uma atmosfera. Se você comparar São Tomé das Letras com qualquer outra pequena cidade do Brasil, não há nenhuma grande diferença. O que tem lá é, digamos assim, o embrulho, a produção intelectual em torno do assunto, que comunicou valor. Entende? Quer dizer, eles tiveram uma ideia. Foi a ideia em São Tomé das Letras que comunicou valor ao turismo na cidade. Então, é necessário sentar, a cidade, pensar como é que ela vai se repaginar, entende? Para entrar no mundo do turismo hoje extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo aqui, possivelmente em outras cidades estão discutindo também como é que nós vamos explorar o turismo. O que coloca também uma outra questão, a questão da associação, do consórcio, dos roteiros. Não é? Às vezes, uma cidade só não basta. Às vezes, a pessoa quer conhecer uma região. Então, a região pode se associar. Ela tem mais poder de fazer um circuito determinado. Por exemplo, no sul da Bahia, eles me perguntaram a mesma coisa. Eu falei assim, olha, Porto Seguro vai bem, muita gente vai para Porto Seguro, Trancoso é um lugar também muito interessante, mas aqui vocês tiveram o cacau e o descobrimento. O cacau em Itabuna, o cacau ali naquela região, e o descobrimento em Porto Seguro. Por que vocês não fazem um circuito do descobrimento? Aí vocês pegam as fazendas, uma pessoa vem no circuito, percorre tudo, chega lá, vê o lugar do descobrimento. Ainda vê como funcionava uma fazenda de cacau. O que era uma fazenda de cacau? Como eles plantam o cacau? O que você pode fazer com o cacau ali? Então, a pessoa se diverte e aprende alguma coisa. Então, esse projeto eu propus lá a eles, entende? Fazer esse circuito, que era uma forma de valorizar um pouco o processo deles lá, entende? Então, há possibilidades em cada lugar, há possibilidades específicas. Eu não vou me aventurar a falar especificamente sobre Poços de Caldas, que eu conheço pouco. Mas eu acho, em primeiro lugar, que é possível pensar alguma coisa. Em segundo lugar, que há outros lugares interessantes. Pode haver a ideia de um circuito, não é? E eu acho também que a cidade, uma vez se colocando, ela tem que se colocar no mundo. Entende? Se você tiver, hoje, para que a pessoa vá a uma cidade, dificilmente ela deixa de consultar os sites. Né? Se você tiver um site muito pobre, muito caído, muito desinteressante, possivelmente já vai morrer por aí a ideia, entende? Então, é interessante também pensar na repaginação e na apresentação geral do circuito. Né? Há regiões que... Acho que o café dá um belo circuito, né, onde tem. Porque o café é um produto cheio de história, interessante, que as pessoas podem descobrir muita coisa nela, né, nessa história. Então, a minha ideia é a ideia de que o turismo hoje você pode oferecer, além do descanso, que é a base dele, alguma coisa através da qual a pessoa saia sabendo, achando que está sabendo mais do que quando entrou. Acho que isso é muito importante. Gabeira, meu nome é Iago, é um prazer estar aqui nessa conversa com o senhor. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a juventude no seu tempo e a juventude de agora, e o interesse dela na política, e como fazer os jovens se interessar mais e participar mais ativamente da política hoje. Você sabe que essa é uma pergunta que me fazem sempre. E agora há pouco a televisão me perguntou isso. Eu digo o seguinte, é muito difícil você estabelecer comparação entre juventudes de uma época e juventudes de outra. Você falando comigo aqui, você tem a impressão
que a juventude da minha época era muito combativa e que nós lutávamos contra a ditadura e tal. Mas foi apenas uma pequena parte. Grande parte da juventude daquele período estava se distraindo em outras coisas, apesar da existência da ditadura. Então não há assim uma juventude, entende, única, não é? Há pessoas numa juventude que fazem certas coisas, pessoas que fazem outras. As nossas circunstâncias eram circunstâncias muito especiais. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo sob uma ditadura militar. E a vivência sob uma ditadura militar te impulsiona realmente a resistir, porque você sente a falta de liberdade. Então, a falta de liberdade preocupa muito um jovem. Então, isso nos estimulava. O outro elemento que estava presente naquele momento, e não está hoje, é a existência de uma guerra fria. O mundo estava polarizado pelo confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos no mundo capitalista. Então, tudo era politizado e canalizado para essa polarização da Guerra Fria. Além disso, naquele período, havia revoltas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na França, no México. Então, nós vivíamos uma atmosfera de revolta das juventudes. Então, também ajudava. Hoje, a situação é um pouco diferente, não é? Já não há mais a Guerra Fria, o processo democrático avança, não é? No Brasil, ao contrário dos espanhóis, da juventude espanhola que está em luta lá com o movimento dos indignados. No Brasil, há empregos. Na Espanha, por exemplo, você tem hoje 40% da juventude desempregada. E jovens que fizeram cursos superiores, com capacidade, estão desempregados. Então, eles se sentem muito... No Brasil, não. No Brasil, o que você tem? Você tem a juventude com emprego e você tem até uma sensação real de distribuição de renda e de enriquecimento. Então, no Brasil, há uma satisfação. Na Espanha, há uma insatisfação. Isso não quer dizer que todos os jovens brasileiros estejam satisfeitos. Há aqueles que não estão satisfeitos. Mas você observa um outro fator perverso até. Quando nós lutávamos contra o governo era inimigo das nossas organizações. Eu era dirigente de uma organização secundária e a polícia baixava o pau na gente. A polícia baixava o pau nos universitários. Nos anos 50, 60, eu fui talvez um dos primeiros a apanhar, porque eu apanhei já no tempo do Juscelino ainda, 56, mas a polícia era muito violenta. Hoje, o que acontece? Os estudantes foram comprados pelo governo, os outros estudantes organizados. A UNE recebe milhões do governo. Ela é incapaz de fazer um protesto. Ela é incapaz de fazer um protesto sobre alguma coisa que aconteça no governo. Ela só sabe fazer hoje protesto a favor. E nós sabemos que protesto a favor praticamente não existe. É a mesma coisa que você fazer humor a favor, né? Humor elogiando. Não existe, né? Então, esse fator também é muito importante. A ascensão de um governo popular e de esquerda fez também com que o que nós chamamos de povo organizado, sindicatos, movimento estudantil e outras entidades de mulheres e tal, ficasse sob as asas do governo. Então, no caminho, eu até vinha falando com o nosso poeta Ferreira Goulart, que vem hoje à noite aqui. Ele mesmo dizia, olha, a nossa esperança é o povo desorganizado. Porque o povo organizado está com o governo. E topa tudo. Porque eles estão ganhando dinheiro também. Mas lá no mundo árabe, foi o povo desorganizado que fez a mudança. E nada impede que o povo desorganizado, em outros lugares, faça mudanças também. Entende? Então, as diferenças, mais ou menos, são essas, entende? Hoje nós vivemos numa situação que muito favorável para aderir ao governo e bastante árida
para fazer oposição, entende? Bom, então eu vou agradecendo a vocês a atenção. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de vir mais. Eu sou mineiro, então eu gosto muito de Minas. Todas as cidades de Minas me emocionam muito porque eu sinto que nós temos um jeito. Eu não sei explicar, aliás, todos que tentaram explicar o jeito mineiro se deram mal, não conseguiram efetivamente, mas eu sinto que estou, de uma certa maneira, em casa. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza de vocês.